queira que seja entendido. Bora lá? Ô, Cauê, eu posso pedir para você orar para a gente, cara, para iniciar? Claro, posso orar. Então, oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, graça nós te damos, Senhor Deus, que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Mas antes de iniciar o estudo, nós clamamos, Senhor Deus, pela presença do teu Santo Espírito, para que ilumine o Rodney, para que possa nos ensinar o tema de hoje e também ilumine a todos nós para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos no dia de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo teu santo sábado, esse dia especial que o Senhor se achega a nós de uma forma multiplicada. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou já começar a tentar compartilhar a tela. Bom, quando vocês conseguirem ver minha tela, me dê um toque. Apareceu. Apareceu? Tá aparecendo? Sim. Show. Ô, Rodney, Oi. será que se você clicar ali habilitar edição, será que você consegue abrir a apresentação? Tá aparecendo para vocês aí, não? Tá aparecendo para a gente habilitar a edição e tá aparecendo assim, fora do modo apresentação, mas dá para ver bem. Não, é porque minha tela aqui já tá aparecendo no modo apresentação. Ah, tá, entendi. Deixa eu voltar aqui, Vamos fazer da forma alternativa, então. Vocês conseguem ver a tela, não? Sim. Sim. Muito grande. Tá bom. Tá bom. Bora lá. Pessoal, assim, a gente está vindo numa sequência, né? Os últimos estudos aí foram abordados alguns temas um pouco... Exige bastante concentração mesmo, porque existem muitas mensagens ali, muitas imagens, muitas simbologias, e que a gente precisa realmente ler e aprofundar para poder entender tudo aquilo que o apóstolo João tentou deixar relatado para nós, né? A gente está chegando agora numa parte do estudo que já começa a ficar um pouco mais simples o entendimento, na minha opinião, né? O estudo de hoje é o estudo 12. Na verdade, está sendo a 13ª sexta-feira que nós estamos estudando, porque nós dividimos um estudo em dois, né? Mas o estudo de hoje é o estudo 12. E qual que é o tema? É os três anjos e as suas mensagens. Muitos conhecem como as três mensagens angélicas, né? É interessante, como eu falei anteriormente, eu acho um pouco mais fácil de compreender. É um trecho muito curto do capítulo 14 de Apocalipse, porque a gente vai ver hoje do versículo 6 até o versículo 12. São três mensagens que alguns anjos, eu estou fazendo um sinal entre aspas até com a mão aqui, que eles trazem para nós nos últimos dias. E a gente vai entender o que são esses últimos dias, quais mensagens são essas e o que elas têm a nos dizer. Beleza? Então vamos lá. Antes que a gente comece, a gente precisa entender que Deus, ele é bastante didático, na verdade. Ele sempre traz mensagens para nos orientar
no tempo que nós vivemos. Então, por exemplo, a gente pode entender que quando Adão e Eva eles estavam lá no Jardim do Éden, eles tinham uma mensagem para eles. A verdade presente para eles era o seguinte: vocês podem tudo, menos chegar perto da árvore. Essa era a mensagem para eles daquela época. Fizeram o contrário e deu no que deu, né? Já na época de Noé, a verdade presente para Noé era qual? Pregar para que os habitantes ali da terra se convencessem da pregação e seguissem Noé e entrasse dentro da arca, porque haveria um dilúvio. Aquela era a presente verdade para aquela época. Não serve para nós hoje. Não há uma arca para nós entrarmos, não há uma árvore que a gente tem que se manter distante para não cometer pecado, né? Porque essa era a verdade presente para eles naquela época, né? Como teve também a morte de Cristo, né? Que a partir do momento que Jesus veio, nasceu, viveu e morreu, ele substituiu aquela cerimônia de sacrifícios de cordeiro para perdão da humanidade e passa ele em si nos concede a graça através da sua morte, né? A verdade presente daquele momento era era essa substituição, era a expiação que ele estava fazendo pelos nossos pecados. Então, entendendo isso, e a gente pode dar 500 outros exemplos, tanto na Bíblia quanto na história da humanidade, de modo geral, nós também hoje vivemos e temos uma verdade presente para os nossos dias. E a gente vem construindo o estudo de uma forma que a gente pegou desde lá de trás da história e viemos vindo até os nossos dias. Quer seja nas 7 cartas das igrejas, Apocalipse, quer seja no tocar das 7 trombetas, enfim, a abertura dos 7 selos também, né? Que a gente estudou ali, viu que um 7º selo ainda está para se abrir, e a gente entende que a abertura desse 7º selo, ele quer dizer a volta de Cristo, né? Então a gente entende que hoje nós vivemos nos dias finais da Terra e que Cristo está para voltar. Então, as mensagens angélicas desses 3 anjos eles vêm trazer essa verdade presente para os nossos dias. Então, é uma mensagem para nós hoje, tá? Então vamos lá. 3 mensagens angélicas. Eu vou pedir. Agora eu vou ter que fazer a cega, porque eu não estou vendo o Skype mais, não estou vendo vocês aí. Eder, você tá ouvindo a gente, não? Tô sim. Cara, você pode ler pra gente aí Apocalipse 14, do versículo 6 ao 7? Sim. Tô abrindo aqui. Apocalipse 14, 6 e 7. Isso. Bora. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Bom, então aqui, ali, João avista um anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno, né? Então, a primeira coisa que seria interessante a gente tentar abordar no estudo de hoje seria qual? É uma mensagem de uma verdade presente para os meus dias, para Rodney, né? Os últimos dias, na verdade. E João vê um anjo, né? Aí fica a pergunta, porque o Apocalipse ele vai e volta entre o quê? Entre o que é simbólico e entre o que é real. Então eu posso entender, será que vai ter um anjo que vai vir voando, anunciando para que todos nós ouçamos, de forma audível mesmo, a voz dele, e que a gente possa, e vai estar falando essas palavras? Será que é isso que vai acontecer? Ou eu tenho que interpretar que anjo é um mensageiro, porque a obrigação a função do anjo é ser um mensageiro da palavra de Deus, né? Eles são mensageiros de Deus, né? Ele traz essa mensagem para que eu interprete e possa, na minha vida, seguir esses conselhos e fazer com que essa mensagem seja levada adiante.
né? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, que no final do estudo a gente vai responder é essa, tá? Será que é um anjo real ou será que é um anjo simbólico que eu tenho que absorver apenas essa mensagem, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta agora, mas no final eu vou voltar com ela para a gente chegar a essa conclusão, tá? O início do texto fala que ele vem no meio do céu e ele tem o evangelho eterno, tá? Deus, ele possui apenas uma forma de falar do seu evangelho eterno. O seu evangelho eterno é Cristo. O evangelho eterno é Cristo. É aquele que criou, que estava no início com o Pai, é aquele que se sacrificou e é aquele que está fazendo tudo para que nós sejamos salvos. Então, a mensagem que esse anjo traz é Cristo. E ele está trazendo para quem? Para todas as pessoas do mundo. E o versículo é bem claro em dizer para cada nação, tribo, língua, povo. E dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Né? Então, se a gente for realmente dissecar esse texto, a gente entende que o anjo traz uma mensagem de Cristo, que é Cristo, porque tudo se converge em Jesus Cristo, certo? Para todas as pessoas. E aí não é nada, não separa nada. Não está fazendo para um grupo específico, para uma nação específica, não. É para todas as pessoas, em todas as línguas, aonde quer que elas estejam, tá? E traz o que de mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então a gente vai primeiro se ater nessa questão. O anjo está falando, todos do mundo, todos que estão me ouvindo agora, né? É chegada a hora do juízo. Então, o primeiro anúncio do anjo é esse, é o juízo de Cristo. E aí a gente vai entrar na questão do que é o juízo. E de verdade, se em algum momento alguém tiver dúvida a partir de agora, pode me interromper aí no meio da minha fala, que a gente tenta tirar as dúvidas e para a gente estar aprendendo junto também, né? Que aqui é um processo contínuo de aprendizagem mesmo, né? Então, a mensagem que o anjo traz, o primeiro anúncio que ele traz é: o juízo chegou. Tendo dito isso, eu já falei do evangelho eterno, né? É vinda a hora do juízo, que a gente está abordando agora. Tendo dito isso, que é o juízo, a gente precisa olhar para a Bíblia, né? E ver o que a Bíblia trata, como ela tratou essa expressão juízo e como que ela nos explicou de forma didática, quer seja lá atrás para o povo de Israel, no Antigo Testamento, ou quer seja para nós hoje, que a gente vai abordar também. Então, a gente vai chegar no momento que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, eu não vou contar a história toda, tal, mas acredito que a maioria de nós saibamos aqui, é o seguinte: quando o povo de Israel sai do Egito, era um povo cativo, escravo, vivia sob as leis do faraó, etc e tal, escravizado, oprimido, etc e tal, se liberta de tudo isso ali com Moisés, eles caem para o deserto. E Deus promete que eles iriam para a terra prometida. Nesse caminho, nessa jornada, acontecem muitas coisas, mas Deus chama Moisés e fala assim: ó, a partir de agora, eu quero que você faça aí no meio de vocês um santuário, igual que tem aqui no céu. Para quê? Porque Deus, ele é didático, Jesus é didático, né? É engraçado que até quando Jesus vai para o céu e ele fala ali e ele deixa a mensagem para a gente ir e espalhar a mensagem ao mundo, ele até usa o termo ensinar as pessoas, porque Jesus, ele é didático, né? Então, ele queria que houvesse esse santuário ali no meio do povo de Israel, no deserto, que era similar a um santuário que havia no céu, para que o povo, e aí entenda, gente, não era só para aquele povo, era para nós hoje também entendermos como que funcionava o sistema da salvação. Jesus, na verdade, queria ensinar para o povo de Israel como que era o processo do juízo dele. Então, o Moisés ali constrói o santuário com todas as orientações ali que Deus passa para ele, etc e tal. E eu vou resumir bastante. Tinha todo um ritual que era feito de sacrifício, tá? Que era para perdão dos pecados, etc e tal. E uma vez por ano tinha o famoso dia da expiação,
que nada mais era o dia do juízo do povo. Ou seja, uma vez por ano fazia todo o ritual, certo? E ali o sacerdote, o sumo sacerdote, que é responsável pelo santuário, ele entrava no lugar santíssimo ali para representar para representar a última etapa de perdão das pessoas do povo de Israel, tá? Para que aquele pecado todo fosse perdoado e etc e tal. Não é importante agora, nesse momento, a gente entender passo a passo do processo, mas a gente tem que entender que essa última etapa é como se fosse o julgamento final. Ali está consumado. Ali acabou todo o processo de pecado e está havendo uma libertação do pecado. Certo? Então, o primeiro momento que na Bíblia a gente encontra essa questão de juízo, de salvação e etc e tal, é uma forma simbólica, uma forma pedagógica, didática que Deus fez através do santuário para que as pessoas entendessem o processo ali. E para ter também como base para nós hoje entendermos como que Cristo ele vai trabalhar na questão do seu juízo. Outro momento que a gente encontra na Bíblia sobre a questão do juízo, vai estar ali em Daniel, capítulo 8, quando ele fala das 2.300 tardes e manhãs. Também não vou entrar no detalhe, a gente já viu isso em alguns momentos, a gente pode também revisitar em algum outro momento esse passo a passo, todo esse cálculo que é feito, essas datas que são super importantes, e é importante frisar que todas elas estão escritas na Bíblia, né? E eu acho que eu já falei em algum momento, ou alguém deve ter dito também, que se a Bíblia inteira for contestada, qualquer coisa, você não consegue tirar essa verdade das 2.300 tardes e manhãs da Bíblia, dessas profecias de data que Daniel dá. Então, ou seja, é algo realmente sobrenatural, e que na profecia das 2.300 tardes e manhãs, que ela tem início, se vocês verem ali, em 457 a.C., e se for fazer o cálculo de 2.300 anos, ele vai chegar ali em 1844. Esse período é o período aonde Daniel, né, ali quando Daniel tem aquela visão, é deixado para ele que haveria algo, que aconteceria algo. E que em um determinado momento, alguns estudiosos da profecia chegaram à conclusão de que o final das 2.300 tardes de manhã era a volta de Cristo. Porque era o juízo dele, né? A gente já escutou isso nas semanas anteriores, tal, que acabou não sendo, e que depois, reestudando a palavra, e também através de uma visão que foi tida, acho que foi John Bates, se não me engano, viu que na verdade não era a volta de Jesus, e sim aquela entrada. Lembra aquela entrada do dia da expiação que tinha lá no santuário, o povo de Israel? Que o sumo sacerdote ele saía do lugar santo e ia para o lugar santíssimo? Era a mesma coisa, estava acontecendo, porém no santuário celestial. Jesus, como nosso sumo sacerdote no céu, ele estava indo para a fase final do juízo terrestre. Então, no final das 2.300 tardes e manhãs, dá início a um juízo. E se a gente for estudar a Bíblia na sua complexidade, em todos os detalhes, a gente vai entender que a Bíblia, ela trata de 3 tipos de juízo. 3 tipos de juízo. Essas expressões, obviamente, não estão na Bíblia. Pré-advento, o comprobatório e o executivo. Elas não estão na Bíblia. Porém, interpretando, a gente consegue entender que Cristo, ele vai tratar o juízo em 3 etapas. Mas que juízo é esse? É exatamente o juízo que vai separar de quem está salvo e de quem vai estar perdido. Os salvos dos ímpios. É esse o juízo que a gente está falando. Aí muitos podem pensar, mas por que 3 etapas? Porque a partir de agora, para frente dos nossos estudos, nós vamos ver com mais detalhes essas 3 etapas. Hoje, a gente vai dar uma introdução. Os próximos capítulos para frente, a gente vai ver como que vai funcionar no detalhe cada uma dessas etapas. Nós que temos o estudo da Igreja Adventista, nós temos
esses nomes de pré-advento, comprobatório, executivo, é uma regra? Não, não é uma regra. Pode chamar do que quiser. Mas que Jesus deixa muito claro, através ali de João do Apocalipse, que haverá esses 3 momentos, isso é muito claro e a gente vai ver para frente, tá? Mas, como é um capítulo introdutório, é um estudo introdutório, o que seria o juízo do pré-advento? Ele vai acontecer, na verdade, antes da volta de Cristo. Porque a gente entende que Jesus vai voltar. Quando Cristo volta, o que acontece? Os salvos vão para o céu e os ímpios vão perecer. Vão ficar temporariamente destruídos. Vão ficar aqui na terra, vão morrer. Os salvos vão para o céu e os ímpios morrem. É isso que vai acontecer. Então, o juízo do pré-advento é nesse momento. E quando começa esse juízo? Como é que é esse processo? Bom, o dia e a hora a gente não sabe que Jesus volta. Porém, a partir do momento que eu olho para trás, nos estudos da profecia, que eu revisito Daniel, Apocalipse ou todos os outros grandes profetas da Bíblia, eu entendo e vejo que quando termina as 2.300 tardes e manhãs, quando termina as 2.300 tardes e manhãs, e Jesus, ele sai do local santo do santuário, vai para o Santíssimo, opa, a gente está na última fase do quê? Do julgamento final. Ah, então será que em 1844 Jesus já decidiu quem está salvo e perdido? Então, ali foi decidido quem está salvo, quem está perdido, e não tem mais. A partir de agora está tudo decidido. Não, não é isso. Ali, na verdade, está iniciando, está advertindo, o anjo está falando para mim o quê? Estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. E que esse anúncio que o anjo vem com um megafone, sei lá como é que vai ser isso, né? É para avisar para a gente, ó, galera, se liga porque Jesus está voltando. Decide que lado você quer ficar. Então, o juízo do pré-advento, ele ainda, na verdade, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Porém, vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais ser salvo ou perdido porque Jesus volta. E acabou essa chance. Então, ali em 1844, inicia-se a fase final da humanidade. A gente vai estudar no próximo capítulo 19, talvez, eu não me lembro, mas a gente vai estudar o quê? O que a gente chama de fechamento da porta da graça, que é o momento que quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então, nesse primeiro momento, nós hoje temos que ficar esperto. Jesus está para voltar. Tanto é que até a Igreja Adventista tem isso no nome. Na verdade, nós da Igreja Adventista temos um nome e sobrenome. Nós somos Adventistas do sétimo dia. Adventista porque a gente já aguarda a volta de Cristo, e sétimo dia por causa do sábado. Mas esse é o chamamento, que Cristo está para voltar. O juízo está sendo consumado. Então, fica esperto, certo? Então, assim, se o pré-advento já vai decidir quem está salvo e está perdido, então para que servem as próximas etapas? O que é esse lance de comprobatório? Qual que é essa segunda fase? Essa segunda fase, nós também vamos dissecar esse assunto mais para frente, mas a fase do comprobatório é quando, uma vez os salvos vão para o céu, uma vez os ímpios morrem, eu chegando no céu, vamos imaginar, vou fazer um exemplo aqui, hein? Vamos imaginar que o Cauê vai para o céu. O Cauê foi para o céu e tal, tá feliz da vida. Só que ele chega lá e a Lili não tá. E a Lili não tá. Como é que faz? Ele vai ver com essa... Aí eu não gostei. E aí, como é que faz? Será que o Cauê ele vai viver com essa dúvida para sempre? Putz, o que a Lili fez? O que ela não fez? Gente, por que não tá aqui? Que agonia é essa? Né? Essa é a segunda fase, que é a fase comprobatória, que nós vamos estudar da questão do milênio no céu, e o Apocalipse ele é muito claro nessa questão, né? Que esse milênio, nós viveremos um tempo de 1000 anos, depois da volta de Cristo no céu, entendendo o porquê quem foi salvo, e quem foi perdido, foi perdido. Essa é a segunda fase do julgamento.
o juízo já foi dado. A sentença, assim, Jesus ali já foi decidido. Quem está salvo, quem está salvo. Quem está perdido, está perdido. Isso na primeira etapa. Na segunda etapa, é para mostrar o porquê quem não foi para o céu, não foi para o céu. Então, é uma etapa onde a gente vai entender, e é um período de 1000 anos que nós vamos entender muitas coisas. Muitas coisas. O porquê que Satanás fez o que fez, o porquê existe o mal, o porquê, aqueles porquês que a gente se questiona e nunca vai ter uma resposta, por diversos fatores. Um dos fatores é que a nossa mente é finita, nós somos seres extremamente limitados e a gente não tem capacidade de ver o além, por isso que Deus até nos preserva disso, né? Então, é nesses 1000 anos que a gente vai ter todas as explicações do que até hoje não foi explicado e que a gente não consegue compreender. Essa é a segunda fase. O apóstolo Paulo diz que nós julgaremos até os anjos. É nesse momento que nós vamos entender o porquê que os anjos resolveram se rebelar junto com Lúcifer. É nesse momento que a gente vai dar, nós seremos tipo um júri, porque esse cenário, na verdade, é um cenário de julgamento. E nós, como júri, vamos saber ali, ó, o que foi feito e a gente vai dar o veredito ali para que eles sejam sentenciados à morte eterna. Então, na primeira fase, é o pré-advento. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Nessa segunda fase, os salvos vão participar, vão saber o porquê os perdidos foram perdidos. E vai ter uma terceira etapa, que é o ato, que é a fase do executivo, que a gente vai estudar ali Apocalipse 20, tá? Que nada mais é do que a execução da sentença. Uma vez que a gente saiba tudo o que aconteceu, a sentença final será executada. Mas como assim vai ser executada se os ímpios já estão mortos? Pois é, mas eles estão mortos, mas eles vão ressuscitar novamente, porque todos serão ressuscitados. Quer seja você salvo, quer seja o ímpio, os perdidos, todos serão ressuscitados. Quem morreu, Jesus voltou, vai ressuscitar para ir com ele para o céu. Quem está salvo. Os que estão mortos e Jesus voltou e eles estão perdidos, eles vão continuar mortos. Para quando? Para quando chegar nesse terceiro momento, eles vão ressuscitar para receber a sentença final. Então, e a gente vai ver isso com mais detalhes do capítulo 20, que dá bastante detalhe, e pode falar, Cauê. Oi, desculpa te interromper, mas é assim, né? A gente fica impressionado com a bondade de Deus, porque a primeira fase, os casos são decididos. Na segunda fase, Deus presta conta para os salvos por que os casos foram decididos daquela maneira, né? Uma coisa impressionante, Deus não precisa prestar contas. Mas aí a gente se lembra que um dia Satanás colocou dúvida lá no céu sobre o caráter de Deus. Então Deus presta conta para nós nessa segunda fase do juízo comprobatório e somente depois de prestar contas e de toda a dúvida ser sanada é que Deus então executa o juízo final, né? Ou executa a sentença, quero dizer. Então assim, Deus ele é perfeito e ele não quer que ninguém vá para o céu com dúvida a respeito do caráter dele. E é essa oportunidade que ele tem de mostrar a transparência e a perfeição do seu caráter. Exatamente, exatamente. Porque Deus é Deus. Ele não precisaria de nada disso. Ele é suficiente ao ponto de não precisar de, muito menos, nem de ter vindo aqui, na verdade, para morrer pela gente. Se parar para pensar friamente, precisaria. Mas ele é tão amor, mas tão amor, que tem todos esses processos. Ele se faz, ele tenta mostrar o caráter dele de todas as formas, né? É claro que a gente está escutando aqui eu falar, e até o Cauê no comentário dele, na colocação que ele fez, que é exatamente isso, a gente vai falar, nossa, mas quanta maluquice. De agora para frente a gente vai entender essas etapas. E o Apocalipse vai ser bem claro em detalhar esses momentos finais desses julgamentos.
E a gente vai ver que realmente Deus é muito amor. Deus é muito amor. E eu acho que nessa fase, que é a segunda fase do comprobatório, a gente vai entender de uma vez por todas as chances que de repente, eu estou falando aqui por suposição, né? Não porque é de fato. As chances que de repente Lúcifer teve e que ele rejeitou. Porque eu imagino que Deus colocou ali para ele, para os anjos, todas as oportunidades possíveis de largar aquele movimento de anarquismo mesmo, de contra as leis e tal, e mesmo assim foi rejeitado para chegar a esse ponto. Aí Deus é tão bom que vai fazer de nós um júri para poder ainda decidir o caso no final. Então, realmente, Deus é muito amor se a gente parar para pensar nesses detalhes, né? Sobre essas três etapas, eu sei que a gente está no momento introdutório. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento a esse respeito? É importante a gente, de repente, debater, caso alguém veja de uma outra forma. Alguém tem alguma dúvida, não? Porque daí, a gente entendendo que esse primeiro anjo, ele veio trazer uma mensagem, né? Eu voltei até para os versículos aqui que o Éder leu para a gente, que ele veio trazer essa mensagem de Cristo, né? E que para a gente pregar para toda língua, tribo e nação esse evangelho eterno, por quê? Porque o juízo chegou. A gente está vivendo um momento final. Então, galera, vamos despertar, vamos, vamos aceitar Cristo, vamos aceitar tipo, o lado vitorioso. Porque, na verdade, é tudo uma questão de escolha. O fato, Cristo já nos, apesar de sermos pecadores, nós somos salvos. A gente escolhe se perder. Entende? A gente escolhe se perder. Então é uma questão de escolha. E esse anjo, esse primeiro anjo, ele vem anunciar isso, ó. Vamos avisar para todo mundo que ainda não escutou o anúncio que nós estamos nos dias finais. A gente está na época do juízo. E não só isso, porque se você observar esses versículos, ele dá duas ênfases, né? No juízo e no Deus Criador. Então, se a gente continuar lendo ali o versículo, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, ali a gente tem que adorar quem? O Deus Criador. E se a gente pensar bem, se a gente pensar bem, vai ter dois momentos na Bíblia que é muito explícito que coloca Deus como Criador. O anjo ali, nada mais, ele não tá dizendo nada mais, nada menos, para a gente revisitar Gênesis 1, a criação, e Êxodo 20, que é o quarto mandamento ali dos 10. Então, hoje está falando para a gente adorar aquele Deus que tudo criou. Nesse sentido, a gente vai ler, vou voltar aqui o slide, Êxodo 20, versículo 8 e 11. Eu, mais uma vez, não estou vendo. Eu vou chutar aqui, tá, alguém, tá? Eu vou pedir. Celita tá aí, não tá? Tô, tô sim, Legal. Você consegue ler pra gente Êxodo 20, consigo. do versículo 8 a 11? Essa passagem, a gente vai estar lendo o quarto mandamento. Dos 10 mandamentos foram dados para Moisés ali, tá? É isso que a gente vai estar lendo agora. Amém. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Legal. Então vamos lá.
O anjo tá pedindo para nós adorarmos ao Criador, aquele que fez. Eu vou até voltar no versículo lá, porque é importante a gente frisar essas palavras. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a Celita acabou de ler para a gente o seguinte, né? Que o Deus que criou tudo pede adoração. E ele pede um dia de adoração, que é o sábado, certo? Isso é muito claro. Então, vamos entender que nesse primeiro anjo ele está falando do juízo e para a gente adorar o Deus Criador. Depois, lá no final, a gente vai voltar um pouco mais nessa parte do Deus Criador, mas eu queria, antes da gente passar para frente, eu queria citar algumas coisas. Hoje em dia, se o anjo está trazendo uma mensagem, que é a minha verdade presente, que é uma mensagem para nós hoje, dos últimos dias, e ele está pedindo para que a gente leve o evangelho para as pessoas e anuncie que Jesus está voltando, ele está pedindo isso. E a segunda coisa que ele pede é que a gente adore o Criador. Se ele está pedindo isso, é porque isso está deixando de acontecer. É porque pessoas ainda não sabem do Evangelho de Cristo, e é porque o Criador está deixando de ser adorado. Ou as pessoas estão adorando algo que não é o Criador, o verdadeiro Criador. E se a gente olhar para os nossos dias, a gente consegue ver isso nitidamente. Né? Que, na verdade, há uma desconstrução, tá desconstruindo a imagem de Deus. Né? E como que desconstrói a imagem de Deus? Vamos lá. A gente entende que naquele momento ali das 2.300 tardes e manhãs, acabou em 1844. Em 1844 começa a fase final da humanidade. E o que acontece mais ou menos nesse período? Começam-se vários movimentos. Um deles é do evolucionismo. E ali vem Darwin com sua teoria mirabolante da evolução da evolução dos seres tal, e que nós somos, um dia nós somos amebas, aquelas amebas, inclusive depois eu vou até compartilhar para quem nunca escutou, é aquele filósofo brasileiro, aquele escritor brasileiro que morreu, esqueci o nome dele agora. Enfim, que ele fala disso, fala de uma forma fantástica, mas assim, nós, na teoria darwinista, na teoria da evolução, nós lá atrás, há bilhões de anos atrás, não sei, nós éramos umas amebas que ficaram enlouquecidas e começaram a virar outras coisas, se enlouqueceram, começaram a virou na gente hoje. E que a gente está num processo de evolução constante. Essa é a ideia do evolucionismo. Gozado que isso nasce no momento em que que nós deveríamos começar a anunciar a volta de Cristo de uma forma mais efetiva. E começa essa desconstrução de um Deus criador. Começa a tirar Deus da jogada e colocar uma outra linha de raciocínio, uma outra forma de ver a vida, onde não existe Deus. Nesse momento também, nessa mesma época, começa um outro movimento, que é o Espiritismo. Quando acaba 2.300 tardes e manhãs, começa ali uma linha de raciocínio para que nós somos evoluídos, e também começa uma coisa muito louca, que começou nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que começaram a escutar batida na parede, e daí essa ideia foi transformando até chegar no que a gente conhece como Espiritismo hoje. E daí, qual que é a essência do Espiritismo? É falar que existe uma vida após a morte. Se há uma vida após a morte, na verdade, vamos entender que haverá sim uma vida após morte, mas não dessa forma como o Espiritismo prega, né? Se eu for seguir aí o Evangelho de Allan Kardec, o que acontece? Eu entendo que eu não preciso de Cristo. Por quê? Porque se eu vou voltar em uma outra vida para melhorar o meu espírito, logo, qualquer coisa que Jesus tenha que fazer por mim é desnecessário. Eu não preciso de um Cristo Salvador. Eu mesmo vou me salvar em algum momento, de tantas vezes que eu vou voltar para purificar, para melhorar o meu espírito. Né? Então,
essas ideologias, e não é só do espiritismo, todas essas crenças de que alma, vida, pós-morte, que você pode, você mesmo se salvar, que você tem o poder dentro de você, aquela coisa do He-Man mesmo, lá do desenho animado, que era da minha época. Eu tenho a força, pá. São todas ideologias, são todas mensagens que são colocadas dentro da nossa cabeça para que a gente coloque de lado quem? O Criador. Então, essa mensagem que o anjo traz, esse primeiro anjo traz, está embutido toda essa questão. Porque nos últimos dias ia tirar Deus do lugar dele para colocar um falso Deus, ou falso deuses, ou uma falsa doutrina, ou um falso qualquer coisa. Por isso que o anjo pede alerta, porque essa mensagem, até a figura ilustra bem, se vocês verem, que é uma trombeta tocando, a gente já falou até de trombeta, trombeta é um chamamento para a guerra, trombeta é para anunciar a mensagem ao povo, né? Então, assim, é porque o anjo vem nos alertar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses movimentos que vão se criando, que vão se popularizando, que isso está cada vez mais popular, e a gente vai se deixando se levar. Porque isso também é maquiado de uma forma bonita, de uma forma boa, de uma forma gostosa, de uma forma confortante. A gente pode falar outros exemplos aqui. Deus criou homem e mulher. Aí agora a gente tem uma desconstrução da sexualidade. Você pode ser o que você quiser, cara. Faz uma cirurgia. Você é o que você quiser. Ou, se o seu corpo é de uma coisa, só que você acha que na sua cabeça você é outra, então você é outra, seja o que você quiser. Somos seres humanos híbridos, mutantes. E a gente vai cada vez se distanciando da semelhança e imagem de Deus que nós somos criados. Então, se a gente prestar bem atenção nesse chamamento do primeiro anjo, a gente vai ver que realmente o conflito do bem e do mal, se eu entendo que Deus é bom e Satanás é mal, Satanás está tentando tirar, desde sempre, desde lá do início, toda a essência e a adoração a Deus. E está querendo transformar para ele, Satanás? Não. Não, porque ele é covarde até nisso. Senão ele seria corajoso ao ponto de dar a cara e falar, me adore do jeito que eu sou aqui. Não, não. Ele faz com que as pessoas adorem qualquer outras coisas. Só para não adorar a Deus, porque ele sabe a importância que tem de um adorador fiel a Deus. Já que a gente falou tanto essas últimas semanas sobre a Igreja Romana, sobre o poder do Papa, é importante a gente entender isso e tem que dividir muito bem essas questões. Aqui não estamos falando dos católicos, dos fiéis católicos. Estamos falando do poder papal, que vem desde ali dos primeiros séculos, etc e tal. Aí a gente chega no Papa Francisco, que é o Papa atual. Eu até ia puxar outros papas, mas achei por bem falar do Papa Francisco. O Papa Francisco, e eu acho fantástico, ele não é pastor, ele é jornalista, chama Michelson Borges. E ele fala que ele não gosta da expressão papa, porque papa é pai, né? Então você, quando fala papa, você está chamando ele de pai. Ele não é meu pai, logo, ele gosta de se referir ao líder, ao líder dessa religião como bispo, né? O bispo de Roma, que na verdade é o bispo de Roma, né? Esse atual bispo de Roma, ele tem feito coisas mirabolantes. Espero que vocês consigam ver minha tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela que eu mudei para um site? Conseguem? Por enquanto, estamos vendo a apresentação, Roger. Então eu vou ter que fazer um negócio muito louco aqui. Mais um instantinho, gente. Só um instantinho, só um instantinho. Que é importante mostrar isso para a gente não ficar só falando aqui e achar que as coisas não acontecem ou achar que é de opinião apenas, sabe? Agora deu certo. Seguinte, isso aqui é uma coisa que já aconteceu há um tempo atrás, na verdade. Não é notícia desse ano, né? 6 anos atrás, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, 6 anos atrás, certo? Papa declara que teorias da evolução e Big Bang são reais.
putz, para tudo. Quando aconteceu isso, na época, foi bastante falado e tal, não sei se alguém se alguns de vocês lembram e tal, mas, pô, como assim? Papa declara que as teorias da evolução e Big Bang, que é aquela grande explosão que aconteceu, que deu origem à vida, são reais. Só que, ao mesmo tempo que elas são reais, elas não competem, elas não vão ao encontro, elas não falam contra a ideia da criação de Deus. Cara, isso é tão confuso quanto parece. Porque uma vez que eu acredito que a evolução acontece e a minha vida veio de uma explosão no universo, e penso que mesmo assim tem um Deus criador, tá tudo errado. Eu não consigo encaixar uma coisa na outra. Mas a gente vê na matéria aqui, e esse portal, obviamente, não é nenhum portal cristão, a gente vai ver algumas coisas que são fantásticas. Eu vou dar para ler muita coisa aqui. É que esse Papa, ele tem falado umas coisas muito doidas. Segundo o pontífice, segundo o Papa, ele disse o seguinte: quando nós lemos a respeito da criação em Gênesis, né? Deus criou o mundo em 6 dias, como diz o quarto mandamento, né? Quando nós lemos a respeito da criação em Gênesis, nós corremos o risco de imaginar Deus como mágico, com uma varinha de condão, capaz de fazer qualquer coisa. Vou fazer um parênteses aqui. Então, o que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo aqui? Um absurdo, na minha opinião. Ele está falando que quando a gente imagina Deus na criação em Gênesis, que falou e apareceu, a gente tá imaginando que o Deus seja um mágico. Que, igual que uma varinha de condão, faz aparecer as coisas ou desaparecer as coisas. Mas isso não é verdade. Olha que absurdo. Isso não é verdade. Você está tirando Deus do lugar de Deus. Cara, isso é muito. Isso é tão cruel, isso é tão anticristão, é tão diabólico, a verdade é essa, que não tem outra expressão. Então, se Deus não tem o poder de criar, porque senão ele vai ser como um mágico, e ainda fala que isso não é verdade, essa história da criação não é verdade, aí ele segue falando: ele criou seres humanos e deixou que eles se desenvolvessem de acordo com as leis internas que deu a cada um, para que todos pudessem alcançar sua própria completude. Cara, essa frase, ele tira Deus do lugar de Deus, ele tira Cristo do lugar de Cristo, porque eu não preciso de Jesus, eu não preciso de alguém que me salve, porque eu vou me desenvolver de acordo com as minhas leis internas, e eu vou alcançar a minha plenitude. Cara, esse é o argumento, essa é a filosofia, esse é o ensinamento da cobra que estava na árvore quando falou para Eva que ela não morreria. Esse é um ensinamento totalmente anticristão. A pessoa que é fiel a Cristo, a pessoa que crê no Evangelho, a pessoa que crê na Bíblia como instrumento de salvação, etc e tal, não pode ler isso e ficar da mesma forma. Independente de religião, aqui eu não estou falando de religião, pode ser do católico ao, sei lá, ao da igreja da esquina que acabou de abrir. O Papa literalmente disse que Deus não é criador, que isso não é verdade, e que nós temos o poder em nós mesmos de nos transformarmos, de nos salvarmos. É isso que o Papa Francisco fala. E daí, antes de sair dessa matéria, Tem mais uma coisa, né? Ele falar. falou que a gente não tem uma norma para seguir, que a gente deve seguir as leis interiores. Exatamente. Cada um. Cara, seu corpo, suas regras, irmão. O feminismo grita isso. As mulheres precisam dos seus direitos, sim. Não é isso que eu estou falando aqui. Não, assim, só para a gente não politizar, né? Não é isso que eu estou falando aqui. As mulheres precisam dos seus direitos, do respeito e de tudo mais, que a gente sabe que o mundo é desigual. Sim, claro. Caiu o pecado, a desigualdade desenfreada no mundo. E as mulheres sofrem muito com isso. Mas esse feminismo extremista, que é patrocinado por grupos comunistas, que por sua vez tem filosofias totalmente ateístas, gritam da seguinte forma: meu corpo, minha regra. É o que o Papa falou aqui. Você faz o que você quiser, cara. Você faz o que você quiser. E aqui eu só queria complementar com mais uma coisa que eu tinha lido aqui anteriormente. O jornalista que escreveu isso aqui,
ele escreveu da seguinte forma: a primeira coisa, vou até aqui, ó, a primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que é muito difícil não gostar do Papa Francisco. E realmente é um Papa, gente, que vocês pararem para pensar, se tornou extremamente popular, porque é um Papa que fala o que as pessoas querem ouvir, é um Papa que é muito bom, né? É um Papa que realmente está aí para ser pop. É a música do Engenheiro do Havaí lá, o Papa é pop. João Paulo II também teve essa função, se vocês se recordarem bem, tá? E desde 1929, igual foi dito aqui nos estudos anteriores, quando a Igreja Católica começa a ter um poder que ela tinha perdido lá com Napoleão Bonaparte, tá havendo esse processo de crescimento do poder papal, e não só isso, como da popularidade dele, a aceitação das pessoas. E fica claro nessa frase. A primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que é muito difícil não gostar do Papa Francisco. Ele vem mostrando dia após dia que está disposto ao diálogo e tem a cabeça aberta para outras perspectivas, a despeito dos dogmas da Igreja Católica. Cara, isso é tão louco quanto eu começar a falar aqui do nada para vocês que Deus não existe. O Papa, para se fazer popular, para ter atitudes populistas, isso é muito manobra de política. Para você conseguir a maioria, você precisa agradar o povão. Certo? É isso, fazer coisas para que o povo te aceite, independente se está certo ou está errado. Isso pouco importa. A ética é colocada em segundo plano, né? O importante é ser aceito. E olha como ele está sendo aceito. E se for ler aqui tudo, aí que vocês vão ver mais coisas. Mas é importante que aqui ficou claro que nos dizeres do Papa, ó, o Papa, um cara legal, os ateus deveriam ver as pessoas boas como elas são, etc e tal. Mas é importante a gente ficar com essa frase. Ele tira Deus do lugar de criador e fala que isso não é verdade, e não criou nada, e que ele criou os humanos de uma certa forma, não sei como. Se ele não criou, aí daí ele falou que criou de novo, meio bipolar essa ideia, mas criou e deixou que o ser humano por ele mesmo se desenvolvesse. Eu vou voltar lá para o estudo, mas eu queria só mostrar, né, que o anjo, ele vem alertar para esse tipo de coisa. E se a gente não está esperto nesses acontecimentos, o que acontece? Adivinha de que lado que a gente vai estar? Adivinha qual é a ideia que a gente vai comprar? Estou tentando voltar aqui, gente. A gente vai comprar a ideia do anticristo. É uma frase que diz assim, Rodney: o distraído sempre erra o caminho. Exatamente. Ou aquela pessoa. E aí eu vou. Tem muita gente que usa. É um negócio totalmente diabólico também, tá? Mas tem uma frase ali que é bem interessante. Alice dos Países das Maravilhas. Aquele desenho, aquele filme, não sei quantos assistiram. Mas chega um momento ali que a Dorothy está perdida na floresta e ela encontra o gato lá em cima da árvore. Aí ela pergunta assim pro gato, viu, pra onde que eu vou? Tem dois caminhos para ela seguir. Pra que lado que eu pego? Pra onde que eu vou? Aí o gato fala assim pra ela, pra onde você vai? Ah, ela falou, não sei. Ah, pra quem não sabe pra onde... Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. As pessoas estão assim hoje. Se você não tem um norte, eu quero ir pro céu. Eu sei que eu quero ir pro céu. Mas se as pessoas não têm o norte, qualquer lugar serve. Aí pode ir atrás de papa, desses argumentos, ou pode ir de qualquer coisa, porque você não sabe para onde você quer ir mesmo, né? Vocês estão vendo a minha tela novamente? Não? Sim. Legal. Então, eu acho que até esse primeiro anjo era o anjo que tinha mais informação para dar. Os demais vão acabar sendo um pouco mais rápido. Mas, assim, eu espero que a gente tenha entendido esses dois avisos do primeiro anjo. Que a gente está numa fase final, uma fase de juízo, e que nesse juízo vai haver 3 etapas, né? O momento que vai decidir os salvos e os perdidos. O momento daqueles que estão salvos vão saber porque os perdidos se perderam, inclusive os anjos porque se perderam. E o terceiro momento, que é a execução final, né? Daí vem o segundo anjo. Aí eu vou pedir eu não estou vendo de novo. Fala alguém aqui. Rodney, temos a Márcia, a Marina, a Ana, a Gil, a Janaína e o Luiz Fernando, o Éder, a Norma,
a Celita e o Cauê, Toninho Marisol. já que você falou a Márcia primeiro, acho que você quis ser tendencioso para ela ler. Só acho. Só. Ô, Márcia, você pode ler para a gente o Apocalipse 14, 8? Vou ler. 14:8, né? Opa, tá aqui. A seguir veio outro anjo, um segundo, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia a Grande, aquela que fazia todas as nações beber do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. Legal. Só Aí a 8? gente. É só o 8, isso mesmo. Tá. Então, o segundo anjo, ele vem dando uma outra advertência, né? Caiu, caiu a grande Babilônia. Vamos se manter nessa frase, que ela já diz tudo, né? Então, vamos entender. Será que é literal? Será que vai vir um anjo no céu, um segundo anjo, gritando para todos nós, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia? Será que é assim que eu tenho que entender? Ou daí eu tenho que revisitar a Bíblia, porque o estudo bíblico depende disso, né? De que a gente pegue um pouquinho ali, um pouquinho aqui e vai formando, sim, uma ideia, e vai formando, sim, o que é realmente a verdade. Então, a queda da Babilônia. Aconteceu isso de uma forma, aconteceu isso, mas aconteceu lá no ano 605 a.C., no ano 539 a.C., né? Durante um período, a gente sabe que o Império Babilônico reinou o mundo. Era o império mais forte militarmente, era o império mais tudo, grandioso. Inclusive, ali em Daniel diz, né, que império igual a Babilônia nunca mais vai existir, de tão poderoso que era. Ah, tanto é que a gente, se for lembrar da história, era a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor era representado pela Babilônia. E teve um momento ali que ele perdeu o poder. Quando foi? Quando Ciro ali, quando tinha ali o Império Medo-Persa, os dois impérios que se juntaram ali, destruíram a Babilônia e pegaram o poder, né? De uma certa forma, quando você derrota militarmente, acaba você pegando aquele território para você. Ou seja, tomaram o poder mundial, né? Que tinha, assim, naquele momento, da Babilônia. Então, Babilônia caiu. Só que precisa entender o que é Babilônia, né? Babilônia, a gente sabe que foi construída numa região que anteriormente era tido como a região onde tentaram se construir a Torre de Babel, que daí já vai lá para trás, depois do dilúvio. Enfim, que as pessoas queriam construir a Torre de Babel para quê? Para usurpar o poder de Deus, ou seja, é mais uma vez o homem tentando tomar o lugar de Deus. Mais uma vez, é Satanás, covardemente utilizando qualquer outra coisa para ser adorada que não seja ele nem Deus. Ele quer tirar Deus da jogada, não quer dar as caras, porque é covarde, e coloca qualquer outra coisa. E nesse momento acontece tudo tal, e a gente entende que desde a história de Babel até a história de Babilônia, ela foi marcada por quê? Por por deuses, por uma devoção de vários deuses. Tudo que era verdade, tudo que era de Deus, ali na Babilônia, era convertido como mentira. Eles faziam tudo de forma diferente. Então, até no versículo diz ali, né, que caiu, tipo, a grande Babilônia, aquela que prostitui os outros, né, as outras nações, etc e tal, né? Então, Babilônia tem essa característica de confundir religiosamente os reinos e as pessoas, que era isso que eles faziam, desde sempre, desde a época da Torre de Babel. Então, essa queda que o anjo, se a gente entende que ele está alertando para nós hoje, não é a Babilônia que existiu lá atrás, porque não faz o menor sentido, né? Cair a Babilônia que não existe mais, né? Ele está querendo dizer que hoje, e a gente já estudou isso, há um poder que age como o poder babilônico que fazia na época deles, que era de uma confusão religiosa e queria prostituir as nações do mundo com esse poder mentiroso, certo? Então,
o anjo alerta que esse poder, que essa Babilônia, ela vai cair. Então não é uma Babilônia real, não é uma Babilônia literal, é uma Babilônia mística. É uma Babilônia, é algo, é um poder hoje, dos dias atuais, que nos últimos dias lá, que quando Jesus voltar, vai deixar de existir. Vai chegar um tempo que a máscara vai cair. Vai chegar um tempo que toda essa mentira vai se tornar verdade. E aí, quem seguiu intencionalmente ou não intencionalmente vai ver que estava no time errado. Enquanto a verdade é outra. Então, esse anúncio do anjo é ali na volta de Cristo, literalmente. É quando a verdade vai ser posta, de uma certa forma, para quem estava perdido. E já não tem mais tempo de fazer nada. Nós, hoje, temos uma missão. Pregar o evangelho, como o anjo anterior disse, adorar a Deus, certo? E se afastar dessa Babilônia. Desse poder que deixa a gente embebecido pelo vinho dele, né? Porque qual que é a intenção do vinho? É quando você bebe, e ali é a essência da mensagem é essa. Quando você se toma, você se deixa tomar pelo álcool, você vai ficar bêbado. Você perde seu entendimento, você perde seu discernimento. E aí fica mais fácil de você aceitar qualquer coisa, qualquer falsa doutrina. E é isso que Babilônia faz, vai dando do vinho dela para todo mundo beber, para ficar mais fácil de enganar, né? E quando essa máscara cair, os perdidos vão estar perdidos. Mas e como que eu, Rodney, hoje, nós, hoje, em 2020, a gente pode combater ou pode se proteger dessa Babilônia? Através da verdade. Porque o erro, ele jamais se sustenta. E por mais que a gente pense, erro para sempre vai ser erro, um erro nunca se torna uma verdade, e a verdade nunca se torna um erro. Então, o que é verdade é verdade. E onde está a verdade? Está no Evangelho, está em Cristo, está na Bíblia. Então, qualquer coisa que que vier dizer para nós que é a verdade, e aí eu vou ter como exemplo religiões hoje, igrejas hoje, que acha, que inventa qualquer coisa, que através do azeite milagroso, através da manta da unção, através isso tudo, infelizmente, são ideias que estão bêbadas pelo vinho da Grande Babilônia. Porque a Grande Babilônia, o que ela fez? Ela tirou a verdade de jogo e colocou uma mentira. E agora essa mentira começa a se espalhar de várias formas. E a gente tem que fugir dela. Então, para a gente fugir e se proteger, a gente tem que agarrar a verdade. Aí, em João 8,32, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Se a verdade é Cristo, se a verdade está na Bíblia, pronto. É a fórmula do sucesso. Passando para frente, confusão religiosa, né, que fala e tal, da Grande Babilônia, que vai acabar. Passando para frente, a gente vai ler aqui Apocalipse 14, versículo 9 ao versículo 11. Eu vou pedir, por gentileza, para Marina. Marina, você pode ler para a gente esse terceiro anjo? Posso sim. Legal. A terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua